frente. Vamos em frente. Aleluia. Isaías 43, verso 1. Diz a palavra do Senhor. Todos lendo comigo, todos de pé. Não vamos ler a Bíblia do Senhor, a palavra sentada. Vamos ler de pé com alegria. Em nome de Jesus. Eu espero que você tenha entendido essa questão de mexer. Não é mexer na carne. Não é mexer na carne. Não é mexer na carne. Mas olha, quando a unção está, a gente tem que mexer para a unção vir, entendeu? Olha, Isaías 43. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou. Fala comigo assim: criou e formou. Diga assim: não somente criou, Ele deu forma. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aleluia. Pai, recebemos tua palavra mais uma vez. Recebemos tua palavra em nosso espírito, não em nossa alma, em nossas emoções, mas no espírito. Declaro que ela não vai voltar vazia, mas fará tudo o que Ele apraz essa noite. Em nome de Jesus, repreendemos todo o espírito ao redor desse prédio. Em nome de Jesus, não pode ficar ao redor desse prédio, não permite ficar. Vai embora em nome de Jesus. E nesse lugar está livre a presença de Deus. Em nome de Jesus, diga amém comigo. Pode sentar na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu quero começar falando sobre, antes de chegar na parte do versículo que Deus diz: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus fez algumas coisas. Olha para o versículo que diz: o Senhor te criou. Primeira coisa, Ele criou. Depois, o Senhor que te formou. Ele te formou, é a segunda coisa. Depois, eu te remi. Não temas, porque eu te remi, é a terceira coisa. Aí a quarta coisa é: chamei-te pelo teu nome. São 4 coisas que tem nesse versículo que a gente pode verificar. A primeira coisa que eu quero falar é que Ele nos criou. Deus nos criou. Deus criou muitas coisas desde o princípio. Como Gênesis 1, verso 1 diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. Mas o verso 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Preste atenção que porque Deus criou uma coisa, não significa que ela já está pronta. Eu quero você rápido essa noite, se o Senhor permitir. As coisas simplesmente criadas, elas não estão necessariamente prontas. A terra estava criada, Deus criou a matéria, já tinha água, já tinha H2O, já tinha todos os elementos necessários, mas não tinha forma. Presta atenção. Deus criou as coisas, mas elas não tinham forma. E o simples fato de elas estarem criadas não significava que elas tinham sentido. Não fazia sentido. Uma coisa sem forma não tem sentido. Uma coisa que não tem uma aparência, você não sabe para que serve, você não sabe qual a utilidade, você não entende nada, não faz sentido algum. Foi criado, Deus criou, é uma coisa boa, mas sem a forma não faz sentido. Então nessa palavra de hoje nós vamos nos concentrar mais basicamente na forma, porque o Espírito Santo está trabalhando como formador aqui. Então, assim são os homens criados por Deus. Todos são criados por Deus, mas eles não têm a forma, porque o formador é o Espírito Santo. Presta atenção, quando você lê no versículo 2 de Gênesis 1, diz que a terra era sem forma e vazia. Mas o que? Pairava sobre a face das águas. E o Espírito Santo, ele nunca fica pairando para não fazer nada. O Espírito Santo, quando ele chega numa situação, ele vem com um objetivo: eu vou transformar isso aí, eu vou dar forma nesse negócio, eu vou dar um desenho nisso aí. Parece que não tem significado, parece que não tem valor nenhum, mas eu vou mostrar o valor que isso aí tem. O Espírito Santo é aquele que dá a forma. Então, quando ele começou a mexer na terra, ele começou a formar as coisas. Ele formou o mar, como já foi cantado aqui essa noite. Ele formou as estrelas, ele começou a dar forma. O Espírito Santo é aquele que dá forma. Agora, nós somos como barro na mão dele. Diz Jeremias capítulo 18, no versículo 4: não poderei fazer de vós como o oleiro, ó casa de Israel. Eis que sois como barro na mão do oleiro, vocês são assim na minha mão. Nós somos a matéria-prima que foi criada, entendeu? E a matéria, o barro, ele não tem forma nenhuma, mas alguém pode pegar e dar uma forma para ele. Então, o que acontece é que muito barro que Deus criou, o problema desses barros é que eles não estão na roda do oleiro. Você vai verificar que no versículo 2 de Jeremias 18, diz assim:
Vamos lá, porque não está aberto aqui. Versículo 3 diz assim: descia a casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Neste caso aqui, o barro já está em cima da roda do oleiro, o barro já está na mão do oleiro, o barro já está sendo trabalhado, o que significa que esse barro que está aqui em cima vai ter forma, vai ter significado. Aleluia, bate palmas mesmo, fica à vontade para glorificar o nome do Senhor. Porque é o seguinte, o problema do barro, que quando ele está na mão do oleiro, então qualquer coisa que acontecer com ele não é problema. Não é problema, porque ele já está na mão do oleiro. Olha aqui, aleluia, outra mensagem aqui, mas não vamos pregar. No versículo 4, diz assim, presta atenção, em Jeremias 18: como o vaso que ele fazia, se ele fazia, é porque o barro estava na mão dele. O vaso se quebrou na mão do oleiro. É possível nós quebrarmos na mão de Deus? Oh, quantas vezes a gente quebra? Ele está tentando dar uma forma, a gente não resiste a trabalhar, despedaça todo. Despedaça todo, não presta. O que Deus faz? Eu joguei esse barro fora. Esse barro não presta. Esse barro não vale nada. Estou tentando trabalhar com esse barro, e esse barro não aceita a forma. É isso que Deus faz? Olha o que o versículo diz: como o barro, o vaso que ele fazia, se estragou na mão do oleiro, ele tornou a fazer outro vaso. Irmãos, isso aqui é o que Deus faz conosco. O desejo dele é dar a forma. Eu te criei, mas eu tenho que te dar a forma. Sem a forma, você não tem significado. Você vai ser apenas como a terra, sem forma e vazia. Mas quando o Espírito Santo começa a te dar forma, ele vai te encher também, porque o que tem forma tem conteúdo. Então, quando você quebra na mão do oleiro, ele faz de novo. Agora, qual é a forma? Qual é a forma, pastor? A forma está em Romanos 8, 29, porque diz que os que Deus conheceu, a eles também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então a forma que o Espírito Santo quer fazer em mim e em você é outro Jesus, igualzinho àquele que andou na terra. Essa é a forma que ele está tentando fazer. Agora, meus irmãos, como que o Senhor faz isso? Como que é o processo de formar? Que é a coisa o ponto onde realmente eu vou me deter nessa noite, nessa mensagem. Eu quero levar você agora para Ezequiel capítulo 37 e pedir a sua gentileza para abrir em Ezequiel 37. Porque o barro sozinho, ele é apenas os ingredientes, ele é apenas o ingrediente para se tornar algo. Mas como eu falei ontem à noite, lá em casa pode ter todos os ingredientes de um bolo ou de uma torta maravilhosa, mas eu não sei fazer a torta. Pode ter os ingredientes de um pudim maravilhoso, mas e daí? Vai ficar lá a vida inteira, porque não vai sair pudim. Não porque não tem os ingredientes, mas porque não tem uma pessoa que sabe fazer o pudim. Lá em casa pode ter todas as madeiras bonitas e belas que você pode comprar. Não vai sair móvel nenhum, eu não sou marceneiro. Eu não sei cortar as peças, eu não sei ajuntar as peças. Então, o trabalho do padeiro é muito, muito importante em nossa vida. E o padeiro é o Espírito Santo, é esse que pega o que é apenas um ingrediente e começa a juntar. Meu irmão, a juntar barro, só o Espírito Santo consegue. Meu irmão, fazer vaso de um barro que se quebra na nossa mão, só o Espírito Santo consegue. Mas eu queria que você atentasse para o ministério dele nessa mensagem, porque os que foram chamados e amados, primeiro eles são formados. Porque quando Deus diz assim, tu és meu e eu te amei, é que Deus não ama uma coisa sem forma. Você já viu Deus fazer alguma coisa sem forma e sem graça e dizer, isso aqui é meu e eu te amo, essa coisa feia que não tem forma e vazia? Não, Deus forma primeiro, Deus faz belo, Deus faz lindo. Quem diz a palavra de Deus? Tu serás uma coroa de glória na mão do teu Deus, um diadema real na mão do teu Deus. Como é que você se tornou diadema? Você era só barro. Como é que você se tornou uma coroa real? Deus te formou. O Espírito Santo está formando. Vamos analisar como que ele faz. Ele é o padeiro da nossa vida. Eu quero me deter em Ezequiel 37. Todo mundo chegou.